e falar de saúde no nosso quadro Cuidado e Saúde. Nos últimos dias, a cantora Anitta revelou que foi diagnosticada com endometriose e que vai inclusive passar por uma cirurgia e que ela já sofre, já tem muitas dores há pelo menos 9 anos. Esse caso despertou ainda mais a atenção em torno da doença, que de acordo com a Organização Mundial da Saúde, atinge mais de 10% das mulheres do Brasil. E é sobre esse tema que eu converso ao vivo, a partir de agora, com o ginecologista e obstetra, Dr. Henrique Costa Cassiano. Doutor, muito bom dia. Obrigada por estar aqui ao vivo com a gente para falar desse assunto tão importante que atinge tantas mulheres no nosso país, né, doutor? Bom dia, Jana. É um prazer estar aqui falando com vocês a respeito desse tema tão importante e que está em alta no momento, né? De fato, doutor, como a gente citou aí, a questão de uma celebridade estar enfrentando esse problema acaba trazendo realmente uma luz maior para ele, né? E acaba sendo muito bom porque a gente retoma assuntos como esse. Queria começar esse nosso bate-papo, doutor, explicando para quem nos acompanha o que é a endometriose e quais seriam as causas dessa doença. A endometriose, ela é uma doença caracterizada pela presença do tecido endometrial fora do útero. O que isso significa? O endométrio é a camada que reveste o útero por dentro. Na endometriose, essa camada que reveste o útero por dentro, é como se fossem células dessa camada que reveste o útero por dentro, está presente em outras partes dentro da barriga. Então, pode ter células endometriais. Por fora do útero pode ter células endometriais, no ovário pode ter células endometriais, no intestino, na bexiga e assim por diante. Nós ainda não sabemos exatamente qual é a causa da endometriose. Existem algumas teorias e a mais aceita hoje é a menstruação retrógrada. O que isso seria? A mulher ela menstrua normalmente todo mês, mas uma parte dessa menstruação sai pelas tubas uterinas e cai dentro da cavidade abdominal. E por conta disso, por conta dessa menstruação que cai dentro da cavidade abdominal, a mulher desenvolveria a endometriose. Existem outros fatores também que ajudam aí na formação da endometriose, mas esse seria o principal motivo. Perfeito, doutor. E também razões muito específicas, né? Cada caso geralmente é um caso. Agora, para que as mulheres possam até identificar com mais facilidade, existem alguns sintomas que são mais comuns quando há essa questão da endometriose? Os 3 principais sintomas da endometriose são dor na relação sexual, dor na menstruação, cólica forte na menstruação e infertilidade. Esses são os 3 principais. Mas existem outros sintomas também. Por exemplo, dor na evacuação ou presença de sangue nas fezes, dor a urinar ou presença de sangue também na urina, dor abdominal de forte intensidade que pode ocorrer durante o ciclo menstrual. Enfim, existem outros sintomas também que pode vir acompanhado, mas os 3 principais são aqueles que eu disse agora há pouco. Doutor, em relação à infertilidade feminina, a endometriose acaba sendo uma das principais causas ou pode causar a infertilidade ou sempre quem tem essa doença tem uma dificuldade maior para engravidar? Tem alguma relação? A endometriose ela pode sim cursar com infertilidade. Não são todas as mulheres que vão ser inférteis, mas os trabalhos mostram que em torno aí de 25, 40, alguns trabalhos falam que até 50% das mulheres com endometriose pode evoluir com infertilidade. Então, sim, é uma causa de infertilidade importante e às vezes precisa de tratamentos, até às vezes em alguns casos, ir para fertilização in vitro para conseguir engravidar. Perfeito. E existe uma faixa etária, doutor, onde a gente consegue, por exemplo, identificar com mais clareza a possibilidade da doença? Porque o senhor citou aí alguns sintomas, 3 principais. A partir do momento, por exemplo, que essa menina teve ali a primeira menstruação, ela já pode ter esses sintomas ou é numa idade mais adulta, mais avançada? Essa é uma boa pergunta, viu?
Tem alguns trabalhos, até alguns estudos que mostram que até 70% das meninas adolescentes que têm dor forte na menstruação pode ter endometriose. A endometriose, ela pode surgir já na adolescência, mas normalmente ela é identificada entre os 25 e 35 anos. Então a gente consegue descobrir mais por volta aí de 25 a 35 anos, mas ela realmente pode começar já muito antes que isso. É que a endometriose, ela é, de certa forma, uma doença, um diagnóstico um pouco difícil, né? Às vezes fica um pouco difícil a gente definir de fato que a paciente ela tem endometriose. Então, de fato, a recomendação é já ficar atento desde novinha, essa mulher, né, essa mãe, de repente, também que está nos acompanhando, e em qualquer um desses sintomas já procurar, né, um ginecologista para tentar investigar, porque o quanto antes, mais fácil o tratamento, não é? Perfeito, excelente. A ideia é exatamente essa, né? A mãe da menina adolescente já deve ficar atenta a esses sintomas e realmente, quanto antes começar o tratamento, melhor, né? A endometriose, ela é uma doença que ela tem um caráter progressivo, então ela vai sempre piorando, né? Se fica sem tratamento, ela vai sempre piorar. Então, a partir do momento que a gente começa o tratamento, e quanto antes começar esse tratamento, são melhores os resultados e mais chance da paciente ter uma vida normal no decorrer aí da sua vida. Doutor, e a gente até falou no início, no caso da Anitta, né, que foi a responsável até por dar esse foco maior à questão, ela vai fazer uma cirurgia, né? Essa é sempre a melhor opção? Quais são essas formas de tratamento? Se é que tem tratamento, como lidar? Identificou que está com endometriose, tá, e agora? O que a gente faz? A endometriose, ela é uma doença que não tem cura. A mulher que tem endometriose, ela vai ter endometriose para o resto da vida. Ela vai parar de se preocupar com a endometriose só quando ela entrar na menopausa. Mas durante toda a menarque, durante todo o período em que ela menstruar, a endometriose vai estar lá presente. A gente fala que a endometriose não tem cura, mas ela tem tratamento. A gente consegue melhorar a endometriose. E sempre o tratamento da endometriose vai envolver hormônios. Então, a gente pode tratar a endometriose fazendo o uso de anticoncepcional de maneira contínua, a gente pode tratar a endometriose fazendo uso de injeções hormonais, tratar a endometriose fazendo uso de DIU hormonal, de implante hormonal. Então, existem algumas opções medicamentosas para tratar a endometriose, mas alguns casos realmente precisam ir para a cirurgia. Normalmente são casos que já estão mais avançados, quando a doença ela já se alastrou mais pela cavidade abdominal, aí na maioria das vezes acaba indo para a cirurgia mesmo. Nesse caso, doutor, só para a gente pontuar algo também que eu considero bem importante, caso seja essa a solução, né, para o problema dessa paciente, a cirurgia, é importante também avaliar a questão da reserva ovariana nesse caso, se for uma mulher que pretende, né, ter filhos, é claro? Muito importante, principalmente se a mulher tiver menos do que 35 anos e não tiver prole constituída. Toda mulher que vai passar por uma cirurgia de endometriose tem que aventar a possibilidade de fazer uma coleta de óvulos aí para fazer um congelamento de óvulos e preservar sua fertilidade. Às vezes, a cirurgia de endometriose pode acometer de forma muito severa os ovários, né? Algumas vezes não precisa mexer em absolutamente nada no ovário, mas em alguns casos sim, tem que trabalhar o ovário e de repente pode diminuir muito a reserva ovariana dessa mulher. Então é importante sim passar por uma consulta médica, avaliar junto com o médico se há a necessidade realmente de fazer um congelamento de óvulos ou não, mas em muitos casos vai ter necessidade sim, caso a mulher queira engravidar no futuro.
Perfeito, doutor. Muito obrigada pelas suas informações, pelos esclarecimentos e pelo alerta também, né? Para a gente ficar de olho aí e quanto antes for diagnosticado com essa doença, já conseguir buscar realmente uma resposta e um tratamento. Muito obrigada aí pela sua disponibilidade. Eu conversei com o ginecologista e obstetra também, doutor Henrique Costa Cassiano, sobre endometriose.